Ecologia em Ação, cumprimentando os telespectadores, com mais um programa coletivo, com problemas da cidade, com problemas da lote, com problemas de binários, e a gente nota que o povo realmente de Joinville está acordando para a cidadania e para a democracia. O povo está se manifestando em relação aos grandes projetos da nossa cidade. Mas eu, antes de entrar diretamente no programa, eu queria conversar com vocês sobre uma situação que deve ser geral em Joinville. Eu sou morador da Rua Diamantina, 287. Eu tenho uma lâmpada quebrada que despencou do suporte dela. Há 90 dias ela está iluminando a minha casa e não ilumina a rua. Eu tenho tentado pedir à Prefeitura de Joinville que faça o reparo dessa lâmpada. E é muito constrangedor ligar para a Conurbe, que diz que não é com ela, ligar para a Celesc, ela diz que não é com ela, liga para a Prefeitura e cai na ouvidoria. Quem atende na ouvidoria? Uma estagiária. Oi! Assim que a gente é atendido na ouvidoria. Devia ser um advogado da ouvidoria. Ou então um funcionário treinado para atender as solicitações dos contribuintes. E aí as perguntas para você ser atendido nesse reparo, você tem que dar CPF, endereço, nome, sobrenome, nome do meio, nome da mãe, nome do pai e sei lá, tudo que a ficha que eles preenchem lá consta. É constrangedor. Eu desisti. Mas eu vou mostrar a lâmpada, quem sabe alguém vai lá e conserta. Ou roubam. Talvez a tampa seja de alumínio, chega um cara lá, encosta a escada e rouba a tampa da lâmpada. E a lâmpada também, porque ela está acendendo. Mas tem mais um outro problema na Rua Diamantina. Tem uma lâmpada que não apaga nunca. Ela está acesa dia e noite. Alguém está pagando essa energia. E mais um problema. Tem uma empresa construtora que fez um tapume e fez uma gambiarra. Ligou diretamente dos fios da Celesc uma tomada para a máquina de fazer cimento. Está lá, foi feita a reclamação na Celesc, ninguém apareceu. A cidade está largada, está abandonada. E isso é muito caro para os contribuintes. Doutor Gustavo, vamos ao nosso assunto. Eu soube aí, a gente viu pelos jornais, que as entidades pedem investigação do Ministério Público sobre uma situação que está ocorrendo em relação ao Conselho da cidade. Foi feita alguma representação pelas entidades de bairro, de Joinville? Olha, inicialmente queria cumprimentar os telespectadores e cumprimentar você, Gert, e agradecer o teu convite, o espaço no teu programa. Bom, antes de responder a tua pergunta, se você me permite, eu gostaria de explicar para a comunidade um movimento que aconteceu dessas entidades. É um movimento que começou, não foi nada combinado, não foi nada planejado. A partir do momento em que nós começamos a participar das audiências públicas que a Câmara de Vereadores promoveu no dia 6, 7 e 8 de dezembro do ano passado, onde nós tivemos uma insatisfação comum com o resultado daquelas audiências meramente positivas, nós começamos a nos articular. Obviamente que muitas entidades não quiseram se envolver e nós respeitamos a opinião dos seus dirigentes, mas nós conseguimos formar um grupo em torno de 12 a 14 entidades, e envolvendo várias associações de moradores, onde se destacaram, na realidade, em torno de 6 ou 7 que tomaram a frente dessa discussão, dessa movimentação, dessa insatisfação. E, bom, nós tivemos aí... Essas audiências públicas eram relacionadas ao quê? Relacionadas à nova lei de ordenamento de parcelamento de solo urbano, a lei complementar, ela 69 de 2011, que atualmente está sobrestada na Câmara de Vereadores. Então nós começamos esse movimento, começamos a conversar, trocar informações e ver quais eram as demandas de cada região do bairro.
e nós decidimos que nós deveríamos tomar uma atitude em conjunto, né? E essa atitude, né, embora tenha sido divulgada em alguns veículos assim como uma atitude retrógrada, conservadora, ela teve como escopo principalmente fortalecer a participação democrática, porque nós entendemos que a conformação dessa lei, ela já começou mal quando ela veio do Executivo, né? E essa informação que eu passo até para os telespectadores e coloco no teu programa, Gert, ela pode ser obtida você acessando o site do IPUJ. Qualquer pessoa que tem internet hoje, tenha paciência, né? Tenha tempo disponível, se você verificar a documentação do Conselho da Cidade, as atas, os decretos, você vai ver que existem algumas coisas ali que realmente chamam a atenção, né? Então, essas entidades se reuniram, né? Nós tentamos de todas as formas, nós praticamente imploramos para o Poder Legislativo na época, no mês de dezembro e janeiro, né? Inclusive para o Poder Executivo. Esses pedidos estão gravados nas sessões das audiências públicas, então, só que a pessoa quiser ver essas manifestações, elas estão lá, elas foram feitas de fato. Certo. Só que nós não tivemos resposta, nós queríamos mais audiências públicas, queríamos discutir 2 meses a mais o projeto, janeiro e fevereiro, né? Ao término desse período, dessas oficinas, a lei estaria na sua conformação com a gestão democrática que nós entendemos, ela poderia ter sido votada pelo Parlamento Municipal, só que nós não tivemos essa resposta tanto da Câmara dos Vereadores como do Poder Executivo, né? E diria mais, diria que, na verdade, esse ônus não seria do Poder Legislativo. O Poder Executivo tinha a obrigação de fazer as audiências públicas antes de apresentar o projeto na Câmara de Vereadores. Certo. Né? Caberia ao Parlamento apresentar suas emendas, né, suas considerações e levar o projeto à votação, né? Então, como nós ficamos insatisfeitos com esse andamento, né, e nós não tivemos retorno, nós fomos ignorados, né, pelas autoridades, nós decidimos fazer uma ação judicial. Na verdade, nós fizemos 2 ações judiciais. Fizemos uma ação popular, né, que são encabeçadas por 5 presidentes de entidades e integrantes de associações, inclusive eu sou o procurador dessa ação popular, e também fizemos uma ação pública, civil pública coletiva, né, que foi encabeçada por 6 entidades, que, se você me permite, eu vou nomear aqui, a Associação Estrada da Ilha, né, a Associação de Moradores do Bairro Saguaçu, do Bairro Santo Antônio, América, o Sindicato Rural, e a Associação de Moradores da Estrada do Oeste. Você falou em 2 ações, uma ação popular e uma ação civil pública. Isso. A ação popular diz respeito ao quê? A ação popular, ela procura, né, assim, eu não posso dar muitos detalhes, até por uma questão de ordem ética, mas ela questiona a legitimidade do Conselho da Cidade a partir de... porque venceu o prazo, né? Justamente, mandato, né? Justamente. Ela questiona a legitimidade do Conselho da Cidade a partir de agosto do ano passado, quando nós entendemos que o senhor prefeito deveria ter feito uma nova eleição e eleito democraticamente os 70 integrantes do Conselho do segmento social. Né? Então, o ponto ali é justamente isso. Se o Conselho da Cidade ele representa a comunidade, né, e ele estava, de certa forma... Não está mais legítimo? Ele estava numa situação de um limbo jurídico, por assim dizer, uma situação que não era nem A nem B, né? Então, nós entendemos que esse requisito da gestão democrática não estava presente nesse projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo. Quer dizer que todos os atos emanados do Conselho, fora da sua validade de gestão, não são atos válidos, né? E assim o Judiciário reconheceu, né? Então, assim, até a data de 18 de agosto de 2011, perfeito. Todos os atos praticados pelos conselheiros estão respaldados por lei. Isso é o nosso entendimento. A partir dali, o Judiciário reconheceu, né, que havia uma situação inusitada e se faz necessário justamente aplicar o que diz a Lei Complementar 299, que é eleger os membros do Conselho da Cidade. Então, esse é o espectro da ação popular, né? Então, muito se falou porque essa lei, essa ação judicial, ela vai parar o desenvolvimento de Joinville, são pessoas retrógradas, reacionárias. Nós não somos contra o desenvolvimento de Joinville. Pelo contrário, nunca desejamos isso, né? Nós propusemos 2 meses de discussão, não houve diálogo, né? O que aconteceu como resultado dessa decisão, né? O juiz, ele deixou claro na decisão, porque onde a decisão pública está na internet, né? O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, que o Poder Legislativo pode votar o projeto, porque não há interferência do Judiciário no Poder Legislativo.
né? Ele tem a sua autonomia reconhecida pela Constituição. Só que o presidente Odir Nunes, sensibilizado com o teor da ação popular e o movimento dessas entidades, né? Ele entendeu que o projeto, naquele momento, não poderia ser votado, ele retirou da pauta do dia 31 de janeiro, e o processo, pelo que eu tenho conhecimento, hoje está sobrestado na Câmara de Vereadores. Né? Então, o município, evidentemente, vai recorrer dessa decisão, porque o procurador do município tem a obrigação legal de recorrer, ele deve recorrer, né? E nós vamos aguardar os desdobramentos. Agora, que nós aprendemos desse episódio, né? Nós não tivemos a participação democrática e fomos lutar por ela, porque é um direito do cidadão, é um direito das comunidades, né? E isso está pululando na cidade. Todas as comunidades que foram, de certa forma, alijadas dessa discussão, hoje elas estão enxergando isso tudo com outros olhos. E os nossos representantes legislativos já estão, ao meu ver, muitos deles estão repensando a importância que é a audiência pública, conversar com a população, quando você elabora uma legislação de uso do solo. Excelente. Agora, e a ação civil pública? Bom, a ação civil pública, ela seria assim uma... sobre o que ela versa? Na verdade... Ela requer o que a ação civil pública? Não, os fundamentos da ação civil pública, eu diria assim, 90%, eles têm muita semelhança com a ação popular. A diferença é que é um pedido de indenização por danos morais coletivos, para que seja, se o juiz acolher, né, se isso vá para um fundo, esse fundo ser utilizado, fundo de bens lesados, estadual, municipal, federal. Né? Mas a ideia foi demonstrar o quê? Né? Quando nós ingressamos com a ação popular, né, nós recebemos um estigma, nós somos estigmatizados. Olha, são os criadores de caso, os de sempre, né? Com algumas carinhas novas. Não, não tem nada a ver com os criadores de caso. Primeiro bloco, estamos encerrando esse tema, mas nós vamos dar continuidade já no segundo bloco para que o telespectador possa ter assim uma noção exata dos movimentos sociais que hoje são democráticos, exercita-se a cidadania, é uma novidade em Joinville, essa força da comunidade, essa atuação de pessoas cada vez mais, quantidades maiores de pessoas chegando a discutir problema da cidade, qualidade de vida e a excelência que é morar numa cidade como Joinville. Retornando com Ecologia em Ação, na presença do Dr. Gustavo, presidente da Associação Viva Santo Antônio, do bairro Santo Antônio, e que está nos passando algumas informações sobre uma ação popular demandada pelas associações de moradores e uma ação civil pública que também trata de um assunto semelhante com mais alguns quesitos agravantes. Doutor Gustavo, o senhor gostaria de concluir o seu raciocínio do bloco anterior? Perfeito. Então, só concluindo, né? Então, essa ação civil pública, ela é uma demonstração da utilização da tutela coletiva de entidades que representam moradores em muitas comunidades do bairro, para demonstrar para o poder público que várias comunidades estavam insatisfeitas, porque senão eles não participariam desse processo, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Bom, agora respondendo ao que você me perguntou no bloco anterior, Gert, a questão dessa representação. Por que ela foi feita? Né? Até por uma questão de estratégia, né? E essa estratégia não tem nenhum cunho político, porque essas entidades não tem ninguém ali que deseja concorrer cargo eletivo, né? Mas por estratégia, caso essa lei ela viesse a ser aprovada pelo Parlamento, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. O Parlamento é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, né? Então a ideia foi levar ao conhecimento do promotor de justiça da 13ª Curadoria, que ele é a Curadoria da Moralidade e da Constitucionalidade das Leis, para que provocasse um procedimento, caso essa lei fosse aprovada, né, e ele se convencesse realmente da ausência do requisito da gestão democrática, que é exigido pela Constituição Federal, ele ingressasse com uma DIN diretamente no Tribunal de Justiça, porque o Estado de Santa Catarina,
se eu não estou enganado, é o único estado da federação em que o promotor de justiça que está na comarca, que está nas cidades, ele tem legitimidade, junto com o procurador-geral do estado e o presidente estadual da OAB, de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, utilizando como parâmetro a Constituição Estadual e a lei municipal, que é o projeto da LOT. Então, o objetivo dessa representação foi principalmente a questão da curadoria da constitucionalidade desse projeto. E, paralelamente, uma questão pontual, né, foi levar ao conhecimento dele os fatos que aconteceram nesse Conselho da Cidade para que ele decida se existe ou não existe moralidade administrativa. Isso aí, o dominus litis é o Ministério Público. Agora, os moradores estão assim, muito cautelosos, muito receosos de que essa lote possa criar problema para os proprietários de lotes, dos moradores de bairro, ou então transformar zonas agrícolas em zonas industriais. Existe essa preocupação, esse medo do pessoal, o receio de terem puxado as suas cadeiras, onde eles construíram casa para o resto da vida e vão perder essas casas? Existe o receio, eu vou colocar para você de duas formas, respondendo o teu questionamento, né? Na realidade, essa lei, infelizmente, ela foi apresentada na Câmara dos Vereadores dia 9 de dezembro e já queriam aprovar 31 de janeiro, quer dizer, 45 dias para aprovar uma lei, né, sendo que Joinville esperou 30 anos para ter uma legislação dessa envergadura, não se justifica, né? Então, muitas comunidades, por exemplo, como a nossa, né, como do bairro América, como da Estrada do Oeste, perceberam que esse projeto tinha, não diria assim armadilhas, mas tinham algumas conformações ali que não condiziam com a vontade popular. Então eu vou dar o exemplo da Estrada da Ilha, né? Em contradição da região, com a qualificação do solo. Justamente, né? Os moradores da Estrada da Ilha, a quem eu participei inclusive da reunião de moradores nessa segunda-feira, né, estava uma casa lotada, mais de 100 pessoas, olha, um espetáculo a reunião lá, né? Eles já haviam se manifestado no final do ano passado, né? Inclusive foram vereadores, né? Foram lá fazer audiências públicas, e eles já manifestaram a sua discordância em relação, deixaram bem claro, não queremos indústria, né? Nós queremos que os usos de conformação do solo sejam idênticos dos dois lados da rua, que atravessa a Estrada da Ilha, né? E também a grande discussão que se travou da diminuição dos lotes, justamente porque a gente sabe que há um interesse de investidores na diminuição do lote, né? Isso é o mercado econômico, né? E eles não arredam o pé a respeito da conformação de em torno de 1.500 metros quadrados, né? E o projeto, apareceu uma emenda... Os moradores dessa associação, né? Os moradores do Estrada da Ilha. Isso, eles não querem que seja menor do que... Não, menos... 1.500. Não querem. E a proposta é 260, 360? Seria 600 metros quadrados 600 metros na quadrados. Estrada da Ilha, e lá no São Marcos, lotes de 240 metros quadrados. Inclusive o São Marcos faz parte também desse grupo. Então, assim ficou caracterizada a grande preocupação desses proprietários. Eles, logicamente, acordaram para essa democracia, para essa cidadania, né? E estão vendo que as suas propriedades correm risco de terem que alterar a sua atividade rural. O trânsito vai ser modificado, haverá muita poeira, muito trânsito, muita gente nova, muita gente roubando vaca, verdura, laranja dos pés, como já aconteceu e acontece, né? Nós temos muito roubo na zona rural. Pois é, eu tive lá, assim, um contato que eu tive com eles, são pessoas de bem, são agricultores, pessoas que trabalham na terra, têm sua dignidade. Familiares, né? Os meus antepassados vieram da roça, eu dou muito valor a isso. Sim, claro. Né? E a preocupação que eles têm assim, é preservar a qualidade de vida, né? E que aquilo que eles receberam dos seus antecessores, eles possam legar para os seus herdeiros. Acho que não é pedir muito. Agora, o que nós percebemos aí é que existe um discurso apocalíptico dizendo que vai parar, vai destruir, que vão duplicar isso e aquilo, e tem que decidir agora. Então, eu volto a dizer, Joinville esperou 30 anos para ter uma legislação dessa e deve ser discutido com a comunidade. Não se resolve em 45 dias. Eu sou membro do Conselho da Cidade e eu notei em todas as reuniões que eu estive presente a extrema pressão do setor imobiliário, inclusive empresas que vieram de fora para Joinville estão forçando a barra. Sempre aquilo que foi preservado em Joinville, eles não têm o histórico dessas áreas de preservação permanente, áreas verdes, muitas não são de preservação permanente, mas que
São empresas que detectam, cada vez que uma cidade passa dos 500 mil habitantes, eles enxergam excelentes negócios Potenciais, né? potenciais em cima do verde. Então eles constroem próximo ao morro, cercam o morro e depois aquele morro morre porque ninguém mais enxerga a não ser um paredão de apartamentos, de prédios. Então, logicamente, a população de Joinville, ela está assustada com o que está acontecendo. Nós temos dois prédios gigantescos, um volume de concreto, milhares de toneladas de concreto em cima do morro, onde era o Bispado de Joinville, que era uma área de preservação permanente. No centro isso, né? É ali onde era o Antúrio. Antúrio, né? Como é que uma entidade de licenciamento ambiental pôde liberar isso? Eles estão matando o colégio com o conselheiro Mafra com isso aí. É uma pressão muito grande em cima, uma sombra de meses em cima das casas. Mas, doutor Gustavo, eu gostaria de que me comentasse alguma coisa sobre a implantação do esgoto sanitário. Essa implantação está sendo bem feita, tecnicamente, juridicamente? O que está acontecendo? O povo está contente com isso? Não, eu até, assim, sou portador aqui de uma reclamação dos moradores do bairro Santo Antônio. Nós não somos contra a implantação da rede de esgoto sanitário, porque o esgotamento sanitário é o direito à saúde, né? A gente sabe da importância que representa. Só que, por outro lado, nós estamos percebendo que a empresa que está fazendo serviços lá, ela está muito além do desejar, né? Trabalhos no ritmo conta-gotas e pinga-pingas, problemas técnicos. Muitas vezes nós temos lá praticamente a Avenida Presidente Moraes, eu vou dizer aos senhores, 40% do pavimento hoje está imprestável. E não adianta reconstruir, eles vão tentar reconstruir, fica pior do que antes, né? Vão transformar um caos, né? Então, nós temos aqui um exemplo prático da Rua Vênus com a Rua Dona Francisca. Estão fazendo uma estação de recalque ali há 6 meses. Só que eles não fizeram soldagem geológica para, depois de escavar, de fazer aquela estação de concreto de muitas dezenas de toneladas, de ferro e concreto, eles descobriram que havia um material um pouco mais sedimentado ou rochoso na base da estação. Eles não conseguem colocar elevatória na profundidade necessária. Tem que dinamitar. Então, pelo menos o que a comunidade fala, que só com explosivo vai ser resolvido. Quer dizer, isso é um absurdo. E hoje, essa estação de recalque, né, hoje se você passa, existem tapumes em volta. Mas quando esses tapumes são retirados, você percebe que aquilo ali está mais para a torre de pizza, porque ela está inclinada. Está inclinada. Né? E aí nós temos ali um morador, né, não vou citar o nome aqui, mas é uma pessoa de idade, uma pessoa que, olha, o patrimônio da sua vida fez um investimento razoável, salas comerciais, quer dizer, o calçamento dele está ruindo, né? Não sei se está rachando parede, vai ter problema de estrutura. Um negócio que era para durar 6 meses, nós estamos, 60 dias, e estamos aí há 7, 8 meses sem uma solução viável. Então nós encaminhamos um ofício para a Companhia Águas de Joinville, ao cuidado das relações públicas, aqui o Anacleta, quem tem absoluto respeito, pedindo que venha conversar com a comunidade, que venha nos dizer o que está acontecendo, né? Porque nós só descobrimos as coisas depois que elas acontecem. Eu vou te dar um último exemplo que eu vou falar desse assunto. Colocaram uma placa na entrada da Dona Francisca, né, sentido zona industrial, quem vem do centro, ali pela João Colim, dizendo, esta via vai ser interditada do dia 11 de fevereiro a 31 de março. Ora, e o comércio como é que fica? Aquelas pessoas, os pequenos comerciantes que vivem daquilo, vão ficar 2 meses sem faturamento? Quer dizer, tem que se pensar no todo, tem que planejar. Exatamente, falta planejar, né? Falta conversar com as pessoas, né? Achar que o cidadão é nécio, ele está desinformado, ele não percebe. Tem que parar com isso. Eu tenho notado também, tem muitas filmagens que eu já fiz, imagens, e notei que essas empreiteiras contratadas pela Águas de Joinville são empreiteiras que não têm equipamento moderno. São pequenos empreiteirozinhos, amigos aí de outros amigos, e assim eles vão pegando um servicinho aqui, mais uma subempreitada lá. O que ganhou a empreitada geral geralmente não executa, ele subempreita, isso nos contratos deixa em aberto. E esse subempreiteiro, ele não tem engenheiro, não tem um auditor, não se submete a nada. Enfim, há uma verdadeira gambiarra que vai trazer problemas nos próximos anos para os próximos prefeitos.
E quem paga essa conta é o contribuinte. Nós vamos ter que pagar 2 ou 3 vezes o tipo de conserto que está sendo, de acordo com o que está sendo implantado, de péssima qualidade, sem controle, sem auditoria externa, sem um relatório para a comunidade. A Águas de Joinville está se comportando de uma maneira muito ditatorial. Isso não é democracia, isso não é cidadania. Eu tenho imagens, eu fiquei horrorizado com o que eu filmei. Já apresentei em outros programas. Perfeito. Mas, infelizmente, o povo ainda é um pouquinho medroso para se manifestar. Eu tenho recebido, né, na verdade não, a entidade que eu presido, né, ela tem recebido reclamações semanais, e-mails, pessoal. Então, o pessoal está revoltado, né, e para chegar nesse ponto, é sinal que o serviço não está contento, né? Isso aí. Então, a gente espera um serviço de qualidade, é só isso. Doutor Gustavo, nós agradecemos mais uma vez a sua presença no programa. Muito obrigado. Nós vamos continuar discutindo cidadania nesse programa, qualidade de vida, porque não é possível você ser taxado num aumento de IPTU de 400%. Eu pagava IPTU na rua Diamantina de R$400 por ano. O Carlito Mers me debitou R$1.600. Isso é 400% de aumento. Não tem inflação, não tem argumento que justifique este aumento. Certamente ele quer dar uma rasteira em mim, porque não é possível. Eu não sei nem para quem reclamar. Para o PROCON não adianta, porque o PROCON é gato do mesmo saco. O PROCON é matéria do consumidor também. Eu vou deixando para os telespectadores esse aviso também. Quem tiver IPTU sobretaxado, superfaturado pela prefeitura, que procure um advogado, procure seus direitos, porque não é possível. Isso é um deboche, isso é um saque contra o cidadão de Joinville. Até o próximo programa.